Alô, alô, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com vocês. O pessoal já está começando a chegar. Agradeço aí a presença de todos. Deixa eu botar o não perturbar aqui. Não consegui. Pessoal chegando, Mônica, Indra, Joanilson, Valquíria, Daro Cristian Família, muito legal aqui o Tiago Carneiro, Woodworker, Pedro Leo Pinheiro, muito bem, Joanilson, Mônica, Lila Nat, boa noite a todos, Paola, Mahashakti, deixa eu acenar para ela, está acenando para mim, Bhaktaciro e Bhaktin Thaís, Jai, Siri Thaís, meus novos discípulos, novos, mais velhos e novos discípulos. Harinama Sukhi, tudo bem? Harinama Purushottama, tudo bem? Valkyria, Sudarshana, Juiz de Fora. Vidayananda entrou aqui, deixa eu acenar para ele. Vidayananda, Vishaka. Sandra Graziella tem estado aí com a gente também todo dia. Nila Madhava, lá de Barbacena. Mahatma Vidura, de Niterói. Que incrível, né? Essa conexão com tanta gente legal. Então estamos gradualmente enchendo a sala aqui para iniciar a nossa live. Que eu acho que é a live já número 88. Eric, Luiz Antônio, Krishna Kata, Alexandre, Mahatma Vidura, Harinat. Deixa eu assinar para o meu amigo Harinat, lá do Rio de Janeiro. Hare Krishna, Harinat. Prazer te ver aqui. Pavendramini, é um nome muito esotérico aqui. Simões, Edmilson, Flora Lee, Rosemary, Beatriz Araújo, Fernando Carol, Silmara de São Paulo. Muito bem. Lucy, a Lila Lavan, acenando para ela. Então o pessoal está chegando devagarzinho, né? Muito bem. Júlio Barreira, Haripada, Jai Haripada, Nimai Sena. Eu acho que aqui é o Nimai e acho que aqui é o Daro, né? Porque o Nimai é que tem o Face, que é o filho do Daro. Madhusudana, Jai Nityananda, sentindo falta aí da Madhurya nas lives. Fala para ela, viu? Haripada, Maria Zilda, sempre aí com a gente. Yuga Larassa, sempre aí com a gente, a representante gringa, lá dos Estados Unidos. Angélica, Alvin, Lilavan, Vikini, Lazevedo, do Rio de Janeiro, Ivan. Wolfgang, da Alemanha. Jeane, lá de Salvador. Daniele, do Rio de Janeiro. Rosivaldo, Jorge Bianchi, da Argentina, Hare Kirtana, Arthur Igreja, Maria das Graças. Ok, tem que aguardar mais um pouquinho que o pessoal está chegando. Hoje eu também, a gente não vai cantar, eu estou sozinho aqui, porque os devotos até agora estavam lá dando um duro lá, não, fazendo uma laje lá, e não dava para parar, né? Mas sem problema nenhum. A gente faz e deixa eles tranquilos assistindo tranquilamente. Vilma Ferreira, Débora Franco Splendore, que agora tem estado aí todo dia, né, Débora? Muito bem. A VM Vaz, que está lá em Portugal, que ela me falou o nome dela e eu esqueci de novo. Se é Valquíria, não me lembro. Keshava, Jai Keshava, Ana Batista, lá de Petrópolis. Marcelo.
Janaína Alvim, de Juiz de Fora, Atmarama, de Campos, esposa dele também está, Mahashakti, e a Durani, estamos chegando. E a Durani pode pedir música para o Fantástico, está todo dia aí. Kátia também está todo dia, eu vou acenar para ela. Madhava, Priya e Dharmapala, de Brasília, e a Durani, mais uma vez, Janavi. Valquíria, é isso mesmo, Valquíria. Tem que voltar para o Brasil, Valquíria. E a Durani, Débora, Janavi Esteves, Jai Guru Maharaj. Qual será essa Janavi? Tem que pesquisar aqui. Rosângela, Cristina. Ok, o pessoal está chegando, né? Então vou ler novamente o verso 5. Que nós hoje de manhã chegamos a ler o verso, mas não chegamos a comentá-lo. É o Sutra número 5 do Bhakti, do Narada Bhakti Sutra, que é muito interessante, um verso assim que nos faz lembrar muito também Bhagavad Gita. Há vários versos da Bhagavad Gita que corroboram aqui esse verso, né? Inclusive podemos nos lembrar que quando no primeiro live que eu fiz sobre esse livro, eu fiz esse comentário que Prabhupada começou a traduziu os 18 primeiros sutras, são 84, e não terminou. E ele comenta no Chaitanya Charitamrita que, embora seja um livro muito importante, esses mesmos temas a gente encontra na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavata e no Chaitanya Charitamrita. Não há nenhuma novidade. Mas mesmo assim é apresentado aqui pelo grande Narada Muni e é importante, né? Jai Bhakti Regina, Jai Srimati, Jai Dila Kishori, e por aí vai. Só está chegando cada vez mais. Então, é muito familiar esse verso, muito parecido com o Bhagavad Gita. O verso diz, Yat prapyana kinchit vanchati na shochyati, nadvesti naramate notsahi bhavati. Ou seja, fala que prapya, quem obteve essa perfeição em Bhakti Yoga, esse amor espiritual, essa pessoa na vanchati, ela já não tem mais desejo. A gente sempre recita aquele verso, Vanchya Kalpa, né? Vanchya significa desejo, Kalpa é árvore. Então a gente sempre glorifica os devotos de Krishna como árvores dos desejos, aqueles que podem satisfazer os desejos espirituais. Por isso é importante nos associarmos com ele. E aqui tem essa palavra, Navantyati, que quem atingiu o amor espiritual já não tem desejo material. Nashotyati, já não tem mais por que se lamentar. Nadvesti, não odeia ninguém. Naramate, não quer desfrutar materialmente de nada. Na Utsahi, também não está entusiasmado com nenhuma aquisição material. Não está interessado e inspirado, né, a se envolver com esse mundo material, porque definitivamente o devoto entendeu que é um lugar muito perigoso e o sucesso material, além de ser improvável, não resolve o nosso problema, né? A gente sabe muito bem disso. Jai Vasudeva, Lilananda, Elida, Ivan, Vrajamani, e por aí vai. Então, a tradução é a seguinte, uma pessoa ocupada em semelhante serviço devocional puro, não deseja algo para gratificação sensorial, nem lamenta por alguma perda, nem odeia algo, nem desfruta de algo para si, tampouco encontra entusiasmo em atividades materiais. Interessante, né? Então vamos ler aqui o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. De acordo com Srila Rupa Goswami, existem 6 impedimentos à execução do serviço devocional, bem como 6 atividades favoráveis ao progresso no serviço devocional. Todos são muito importantes. Rupa Goswami no seu Amrita, que Prabhupada não apenas traduziu, mas deu explicações fabulosas.
e editou esse livro e publicou como instrução, Upadesha. Upadesha é instrução e Amrita, néctar, ou instruções eternas, imortais, também poderia ser, né? E me parece que no segundo e terceiro verso existe essa descrição que Prabhupada mencionou, as 6 atividades favoráveis e as 6 atividades desfavoráveis, aquilo que a gente precisa fazer para poder progredir espiritualmente e também aquilo que a gente precisa deixar de fazer, evitar, né? Porque naturalmente prejudicaria a nossa vida espiritual. E isso é um ponto muito importante em qualquer caminho espiritual. Nós estamos falando em Bhakti Yoga, mas veja no processo de yoga, ou melhor, quando Patanjali, o grande sábio, apresentou o yoga, que é chamado de Ashtanga Yoga, também conhecido como Raja Yoga, Ashtanga no sentido que tem 8 assim, fases, né? Ashta é 8 e Anga são membros. Então ele começa em Amas e termina em Samadhi, que é a consciência de Deus pleno, despertar pleno, que é a consciência totalmente fixa no absoluto. Mas o que eu queria dizer é que ele explica que a primeira coisa, existem yamas e existem niyamas. Yamas são aquilo que a gente tem que deixar de fazer, que é o autocontrole. Precisamos controlar certos ímpetos, né? E niyamas são aqueles que a gente precisa observar, são observâncias, aquilo que a gente precisa fazer. E da mesma forma, o Rupa Goswami diz que certas coisas precisamos deixar de fazer e outras precisamos fazer, né? E entre os yamas explicados por Patanjali, que são muito famosos, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e a Parigraha, são 5 na verdade. Ahimsa é uma palavra que já se tornou muito conhecida, significa não violência, né? Podemos cometer vários tipos de violência, e principalmente violência física. E Prabhupada sempre enfatizou muito esse ponto, de que um devoto, ele é uma pessoa muito mansa, muito, assim, amorosa. Então é inconcebível a gente pensar em vida espiritual e não se preocupar com seres vivos, né? E cometer violência, ou direta ou indiretamente, sendo conivente. Então, a nossa alimentação realmente precisa passar por um ajuste, né? Então, a rinça é não violência, não devemos violentar, prejudicar nenhum tipo de ser vivo. E também existem vários tipos de violência que nós podemos dizer. Por exemplo, você não conhecer a sua natureza e não seguir a sua própria natureza é uma espécie de autoviolência, né? Porque Krishna deixa bem claro isso na Bhagavad Gita, sobretudo, Krishna fala sobre isso no capítulo 3, volta a falar no capítulo 4 e no capítulo 5, em várias passagens, na verdade, Krishna explica que realmente todo mundo tem que seguir a sua natureza, todo mundo já traz, é o tal do karma, a gente tem que seguir a nossa natureza. No caso, na Gita, Krishna enfatiza que Arjuna tinha a natureza de guerreiro. E ele tinha que guerrear. Não há nenhum problema em ser guerreiro, não há nenhum problema em ser um shudra, um trabalhador braçal, não há nenhum problema em ser um comerciante, ou ser um professor, ou ser um... Não importa. Nós podemos ser o que nós somos, aliás. Devemos seguir a nossa natureza, porém, oferecê-la, usar o nosso Dharma, primeiro para nós mesmos, para nossa própria autossatisfação, depois para contribuir com a sociedade e finalmente servir a Deus de acordo com a nossa natureza, segundo as nossas tendências, a nossa natureza. Então, podemos também colocar esse ahimsa, essa não violência, entendendo que precisamos de autoconhecimento, não só autoconhecimento espiritual. Entender que somos almas eternas, ok, isso evidentemente é muito importante. Mas entender a nossa atual natureza, a nossa condição atual, para que a gente possa
praticar a vida espiritual de uma maneira que a gente também consiga ficar feliz e satisfazer a nossa natureza, algo dentro da nossa natureza. Isso é algo muito enfatizado quando se apresenta Karma Yoga. Karma Yoga é mais ou menos isso. É você seguir o seu karma, porém direcionado para o seu avanço espiritual. Fazer um bom uso de um mau negócio no sentido de que o karma é sim um mau negócio. Então, Karma Yoga eu costumo traduzir como você ter assim fidelidade a Deus, mas também fidelidade a si mesmo, a sua própria natureza, a sua condição, e não dar um passo maior do que a sua perna. Inclusive, é um fato que os deveres estão ligados à condição de cada um. Para um chefe de família, por exemplo, a renúncia total não é algo aceito, né? É adharma, não é algo religioso, é irreligioso. Ao passo que para um sannyasi acumular riqueza e querer conforto, aí sim ele estaria cometendo o adharma, ao passo que um grihasta, um chefe de família, tem certas consequências para gratificar os sentidos dentro da instituição familiar, dentro da vida familiar. Então, cada um tem que seguir seu dharma, ficar feliz com a sua natureza e não se auto-violentar. Então, a gente pode dizer que a ahimsa, essa violência também que Patanjali fala, pode ter a ver com isso. Você não seguir a sua natureza, o que dizer também usar palavras violentas contra as pessoas e criticar, ser uma pessoa arrogante e não controlar a língua. A gente falou sobre isso hoje de manhã, né? Que Cristo apresenta como austeridade da língua, inclusive você falar aquilo que é benéfico. Você falar algo que não seja benéfico, você vai estar cometendo uma espécie de violência, você vai estar incomodando. Inclusive, Cristo diz que mesmo uma pessoa, ele explica isso no capítulo 3, que um sábio, ele entende que certas pessoas não compreendem a vida espiritual, ainda estão presas a certas coisas, e ele procura não agitar a mente dessa pessoa, criticando essa pessoa, mas tentando buscar suas qualidades e abanar, né? Incrementar e aumentar e melhorar a sua vida espiritual partindo do ponto onde a pessoa está. E não querendo falar de temas que estão fora da realidade das pessoas, né? Então isso também, a violência pode até estar nas palavras de um palestrante, um devoto, falando de uma maneira que ele confunde as pessoas, desencoraja as pessoas porque é muito pesado e apresenta algo que não é compatível com a natureza das pessoas. Então, esse é o primeiro tema, podemos falar o dia inteiro sobre a ahimsa, mas Patanjali fala sobre 5 tipos, né? A ahimsa, satya, que é a veracidade, devemos ser verazes e também devemos ser verazes no sentido de que devemos conhecer a verdade. É o que Krishna diz no capítulo 4. Tat vidhi pranipatena, tente compreender tat, a verdade, tattva. Tat vidhi pranipatena, se aproximando de um guru, pariprasnena, fazendo perguntas relevantes, filosóficas, e sevaya, servindo esse guru, colocando esse conhecimento em prática, né? Então devemos buscar a verdade. Então satya, viver uma vida veraz, uma vida real, uma vida fora da mentira, porque sem dúvida, não é? Essa vida material é uma mentira. Viver em função desse ego é uma grande mentira. Nós estamos mentindo para nós mesmos, porque se pararmos para analisar, é tão claro, nós não somos esse corpo material, não somos essa personalidade, como o Prabhupada dizia, nós não somos a mão, nós dizemos é minha mão, nós não somos essa cabeça, é minha cabeça, e por aí vai. Nem a mente, é minha mente, isso é apenas, assim, uma energia material que eu estou usando, porque eu estou no mundo material, preciso dessa roupagem corpórea, mas satya significa procurar a verdade. Inclusive no Vedanta Sutra, que também é chamado de Brahma Sutra, a gente hoje, acabei de falar sobre Yoga Sutra, estamos lendo o Bhakti Sutra, e tem o terceiro Sutra, que é o Vedanta Sutra, que é Brahma Sutra, que trata desse tema Brahman, que
que é da espiritualidade de uma forma filosófica, um tratado extremamente filosófico, ele começa dizendo isso, Atato Brahma Jigyas, que agora chegou a hora da gente procurar Satya, procurar as verdades absolutas, as verdades verdadeiras, não verdades relativas, que hoje são verdades e amanhã deixam de ser e ontem não eram. Buscar o que é verdade mesmo, a verdade que sempre é verdadeira, e o corpo é uma verdade relativa, porque há um tempo atrás esse corpo não existia, daqui a pouco ele não vai existir, mas a alma, ela sim é Satya, ela é Sat, ela é real, ela é eterna. Então, isso faz parte também desse yamas, né? De você abandonar a ilusão, a mentira e viver a verdade. Asteia, não roubar, não se assenhorear de nada, não buscar se tornar proprietário de nada indevidamente. É explicado isso no Upanishad, que tudo é Ishavasya Sarvam, que tudo é de Deus. Ele é o Isha, o Senhor Supremo, o proprietário supremo, mas ele nos concede algumas facilidades, a gente tem que aceitar a nossa cota, mas sabendo que mesmo essas facilidades são de Deus, é uma misericórdia que ele está nos concedendo. Então, Ishavasya Sarvam Yatkintya Jagatya, ele possui todo esse mundo e tudo que está dentro desse mundo, e nós recebemos alguma cota, ele vai nos suprir com aquilo que realmente ele sabe que vai ser útil para a gente viver uma vida confortável, uma vida digna e, ao mesmo tempo, progredir na espiritualidade. Então, esse é um ponto também interessante. Asteya, não querer mais do que a nossa cota. Brahmacharya, sermos uma pessoa casta, uma pessoa autocontrolada e canalizar qualquer propensão sexual da maneira certa. Talvez aceitando uma vida familiar, ou então brahmachari, né? Abandonando o contato com o sexo oposto e controlando os sentidos. E finalmente também o quinto yamas que Kapila fala é a parigraha, essa coisa de você não cobiçar, né? Uma coisa é você não roubar, e outra coisa é você nem cobiçar, que isso também é um passo além, né? É mais sutil, quem cobiça acaba roubando. Então, ahimsa, não violência, satya, não mentira, asteya, não roubar, brahmacharya, não promiscuidade, e finalmente a parigraha, que é não cobiçar, e também tem os niyamas, são famosos, sautya, limpeza, santosha, satisfação, falamos sobre isso hoje de manhã, como austeridade da mente, manaprasada, estamos satisfeitos, ficarmos satisfeitos, e satisfazer também a nossa mente com aquilo que realmente satisfaz, né? Por isso Cristo é chamado de Govinda, aquele que satisfaz os nossos sentidos, satisfaz a nossa mente, dá para a nossa mente, dá para os nossos sentidos condições de eles provarem parandrishta, o gosto superior da consciência de Cristo. E para isso, tem o terceiro niyamas, que é tapas. Precisamos fazer alguma austeridade, né? Porque a austeridade essa busca da espiritualidade, essa atitude enérgica e fazer realmente o que tem que fazer, essa busca mesmo de um contato maior com Cristo, isso é muito importante. E finalmente Patanjali fala de Swadhyaya, você procurar entender o seu eu, estudar as escrituras. Swadhyaya é você estudar o eu, mas geralmente é traduzido como estudo dos Vedas, porque ninguém compreende o eu por conta própria, vai precisar estudar os Vedas, né? E o último, niyamas, que é o que a gente precisa observar, que é muito importante, que tem muito a ver com a nossa prática, é Ishvara Pranidhana. Ishvara é o Paramatma, a super-alma, o controlador. E no processo de yoga, a meta é encontrar-se com Ishvara. Então, depois de explicar os 5 yamas, que não podemos ser violentos, não podemos mentir, não podemos roubar, não podemos ser promíscuos, não podemos cobiçar, temos que ser limpos e autossatisfeitos e austeros, estudar as escrituras e, finalmente, Ishvara Pranidhana. Temos que nos entregar à super-alma e fazer essa conexão interna, né? Então, existem os yamas, existem os niyamas. Aquilo que é necessário abandonar e aquilo que é necessário fazer. E aqui Prabhupada começa explicando
que Rupa Goswami também explica, tem coisas que precisam ser feitas e tem coisas que precisam deixar de ser feitas, e Rupa Goswami descreve isso muito bem em seu Upadeshamrita. Então vamos lá. Primeiro, Prabhupada vai falar das 6 coisas que prejudicam a vida espiritual. De acordo com Srila Rupa Goswami, existem 6 impedimentos à execução do serviço devocional. O primeiro impedimento é Atyahara, comer excessivamente ou acumular mais riqueza do que necessitamos. Ahara significa consumir. Ahara. E ati, muito. Além da cota, né? Então, não só comer no sentido de colocar o alimento na boca, mas de consumir, queremos consumir com todos os sentidos, né? Por isso que também é traduzido não só como comer, mas como acumular, ter uma vida muito sofisticada e depender demais do gozo dos sentidos. Isso realmente é prejudicial. Quando Krishna, no finalzinho da Bhagavad Gita, fala Savadama Parityajya Mamekan Sharanam Braja Ahantua Sava Papebhyo Moksha, que eu vou libertar você, abandone toda a variedade, atividade materialmente motivada e se entregue mesmo, que isso é algo muito confidencial. Antes disso, Krishna fala, agora, Arjuna, eu vou te falar a coisa mais confidencial, que é essa rendição. E em seguida, Krishna fala, que uma pessoa que não seja austera, não devemos explicar esse ponto para elas, né? E no significado, Prabhupada fala que que uma pessoa que não é austera, é uma pessoa sensual. Então aqui o que está sendo dito é que ser sensual é um impedimento para a vida espiritual. Temos que controlar os nossos sentidos, ter uma vida simples, não de muita sofisticação. Não só não comer muito para ter uma vida regular e depois não dormir muito, né? Assim, e esse comer está ligado à necessidade de energia para executarmos o nosso serviço. Cada um executa um tipo de serviço. Agora, por exemplo, aqui os devotos estão fazendo serviço pesado, então tem que comer mesmo, né? Também seria assim artificial comer pouquinho e ficar sem energia. Tem até uma passagem na biografia de Prabhupada que um devoto diz para Prabhupada que um Swami chamado Brahmananda Swami comia muito. E Prabhupada fala, mas ele trabalha muito, ele pode, você tem que comer menos. Ele fala para o devoto crítico, né? Então aqui a Atyahara basicamente é comer mais do que o necessário ou também acumular mais riqueza e ficar assim com medo do futuro, não confiando em Deus, tendo que ter muito dinheiro acumulado, essa coisa que não é por aí, né? Quando soltamos as rédeas dos sentidos em um empenho de desfrutar ao máximo, nós nos degradamos. O devoto, portanto, deve comer apenas o suficiente para manter o corpo e a alma juntos. Não deve conferir licença irrestrita à sua língua, permitindo que coma tudo o que queira. Os devotos, primeiro, para controlar a língua, eles só comem praçada. É praçada, a gente come. Então, também Rupa Goswami, nesse mesmo livro, o Padeshamrita, ele fala sobre esse controle, tem 2 pontos que ele fala, né? Ele fala que Vatyo vegan, Manasa vegan, Udara, o pasta vegan, que temos Dihwa vegan, controlar o pasta e Dihwa. O pasta é o estômago e Dihwa é a língua, ou seja, temos que controlar a qualidade e a quantidade do alimento. O pasta é não comer muito e Dihwa é a qualidade e tem a ver com a língua, né? Isso é bem interessante. Então, a Bhagavad Gita, os grandes acharyas, ou mestres espirituais, prescreveram certos alimentos para os seres humanos. E quem come esses alimentos está no modo da bondade. Tais alimentos incluem grãos, frutas, legumes, produtos lácteos e açúcar, e nada mais. Prabhupada não está falando de um açúcar refinado, de uma coisa industrializada, e também não está falando de um leite contaminado, ele está falando do leite, assim, realmente puro, de uma vaca bem cuidada, e de um açúcar natural, melado,
ou mel, ou açúcar que tem naturalmente nas frutas ou nos grãos, né? O arroz é um alimento, por exemplo, doce. Um devoto não come com extravagância, ele simplesmente come o que ele oferece ao Senhor Supremo Krishna. Ele está interessado em Krishna Prasada, alimento oferecido ao Senhor, e não em satisfazer sua língua. Portanto, ele não deseja nada extraordinário para comer. Só mais um ponto aqui que eu quero lembrá-los, vamos deixar para no final. E antes de fazê-las, coloca logo umas 4, 5 interrogações que eu já vou saber que é uma pergunta, tá? Então, esse é o primeiro ponto, já falamos sobre controle do estômago, qualidade e quantidade, que isso destrói a nossa vida espiritual. Prabhupada termina explicando o seguinte: de maneira a acumular um grande saldo bancário, ele apenas ganha o quanto precise. Isso se chama Yavad Artha ou Yuktahara. Isso é explicado também no capítulo 6, né? Que o devoto é moderado, ele nem come mais do que precisa e nem menos. Ele não dorme mais e nem menos. Ele não trabalha mais e nem menos. E não desfruta ou recreia mais e nem menos. E o trabalho tem a ver com isso, né? Você trabalhar querendo acumular e não canta japa, e não lê o Srimad Bhagavatam, e não visita um templo, e não se associa, e fica querendo trabalhar, acreditando que eu preciso acumular dinheiro. Então essa pessoa não está bem realmente e ela vai ter muita dificuldade em manter a sua consciência espiritual. No mundo material, todos são muito ativos em relação a ganhar mais e mais dinheiro e em relação a ampliar o seu comer, o seu tempo de sono e a sua gratificação dos sentidos. Essa é a missão da vida da maioria das pessoas, né? Ampliar coleta, ampliar o comer, ampliar o sono e ampliar a gratificação dos sentidos. Entretanto, essas atividades devem estar ausentes da vida de um devoto, né? A gente faz tudo isso, mas moderadamente, equilibradamente. Deixa eu acenar aqui para o Nishinhananda. Muito bem. O próximo impedimento que me menciona é prayasa, esforçar-se muito duramente para obter coisas materiais, perder tempo com isso, né? Um devoto não deve ter muito entusiasmo quanto a alcançar alguma meta material, não deve valorizar isso tanto. Óbvio, todos nós temos uma natureza e a nossa natureza vai nos conduzir a executar certas atividades nesse mundo, mas ainda assim a gente deve minimizar essa paixão. Estamos aqui para nos purificar e canalizar tudo para buscar assim ter aspirações espirituais e não nos entregarmos completamente às atividades mundanas. Então aqui Prabhupada está dizendo que esse entusiasmo muito excessivo para assim, atingir metas materiais também prejudica. Ele não deve ser como pessoas que se ocupam em atividades fritivas, que trabalham muito duro dia e noite para conquistarem recompensas materiais. Vale lembrar aqui que quando Parikshit Maharaj se aproxima de Shukadeva Goswami na beira do Ganges e aceita ele como guru e pede para que ele oriente o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deve cantar, o que ele não deve cantar, Shukadeva Goswami, uma personalidade completamente liberada. E é curioso que antes mesmo de responder essa pergunta, Shukadeva Goswami começa a vida materialista, que é exatamente o que está sendo explicado aqui, né? Alguém que trabalha duro dia e noite e não pratica espiritualidade e não busca o que Shukadeva Goswami chama de Atma Tattva, a verdade sobre a sua verdadeira identidade, a verdade sobre a sua identidade, sobre o Atma. Ele diz que o materialista passa o dia correndo atrás de dinheiro e à noite se entregando a sexo, e ele não vê que o sol nasce e morre e apenas diminui a duração da sua vida e ele está vivendo em vão, como Krishna explica na Bhagavad Gita também, capítulo 3, que se a pessoa não executa tapas
ou jagya, sacrifício, ela vive em vão. Ela não está assim, fazendo jus a essa forma humana de vida tão valiosa. E a gente só consegue não cair vítima dessa vidinha sem sentido se nós estamos associados com bons devotos que vão nos entusiasmar e nos lembrar que não podemos nos entregar excessivamente ao gozo dos sentidos, né? Temos que servir a missão de Prabhupada, temos que ajudá-lo a estabelecer, a fortalecer a ISKCON e nós mesmos. A primeira coisa para ajudar na missão de Prabhupada e a fortalecer a ISKCON é você estar forte, você estar bem, né? Então nós temos que praticar a vida espiritual e Prabhupada sempre lembrava. Existem 2 trilhos na vida espiritual e ambos são extremamente importantes. Um trilho se chama Pancharatrika Vidhi e outro trilho se chama Bhagavata Vidhi. Pancharatrika Vidhi é o trilho da autopurificação. Nós acordamos cedo, cantamos nossa japa, estudamos os livros, adoramos as deidades, visitamos os templos, praticamos, estamos cuidando da nossa espiritualidade, do nosso despertar. E o outro trilho, Bhagavata Vidya, é o serviço prático. Ajudar a propagar a consciência de Krishna, ou diretamente, quem tem essa habilidade de falar, ou amparando essas pessoas, auxiliando essas pessoas que estão propagando. A gente tem que fazer as 2 coisas. Não adianta a gente só querer ajudar, servir e não cuidar da nossa vida espiritual. E também só cuidar da nossa vida espiritual é uma espécie de egoísmo, né? Então nós temos que equilibrar. Por isso aqui Prabhupada está dizendo, a ideia de simplesmente trabalhar duro e negligenciar a vida espiritual, as orientações de Prabhupada, que é algo tão maravilhoso que a gente está tendo a oportunidade de acessar nesse momento aqui na Terra. Estamos no lugar certo, no momento certo, recebendo as instruções certas. Então, negligenciar isso e trabalhar demais, achando que a meta da vida é acumular muita riqueza, isso realmente nos desvia da vida espiritual. Ok. Todas as pessoas têm alguma ambição. Tornar-se um grande empresário, tornar-se um grande industrial, tornar-se um grande poeta ou filósofo. Entretanto, não sabem que mesmo se sua ambição for realizada, o resultado é temporário. Então, logo o corpo se acabe, todas as obtenções materiais também estão acabadas. Aquela velha história da Bíblia. Não acumular tesouro onde a ferrugem corrói, né, ou as traças comem. Não adianta a gente querer buscar riqueza material. Obviamente, todo mundo precisa ter um certo nível de conforto e facilidades materiais, mas a nossa grande, diríamos assim, batalha de Kurukshetra, nossa batalha pessoal, é cumprir com o nosso papel material, cumprir com nossos deveres materiais, mas garantir que nós vamos praticar também vida espiritual, para meditar, para cantar nossa japa, para ler os livros, para participar das lives, para visitar os templos, né? Não só fazer uma coisa e nem só fazer outra, porque também precisamos trabalhar. A gente tem feito lives de manhã e lives à noite, e existe o sanduíche no meio, o recheio, é muito trabalho. Se vocês estiverem aqui, vocês vão ver, é muito trabalho. Então, esse equilíbrio, exatamente da mesma forma que de manhã temos um programa espiritual e à noite outro, e cantamos nossa japa, fazemos tudo, todo mundo pode fazer isso na sua própria casa. Pode trabalhar, mas procurar dormir cedo, acordar cedo, cantar japa, participar de um programa ou ler na sua casa, e depois de trabalhar. Depois à noite, de novo, um sanduíche. Prabhupada falava que a ISKCON oferece esse sanduíche. De manhã um programa, à noite um programa e trabalho durante o dia. O próprio Prabhupada dizia, de manhã eu dou aula do Bhagavata e à tarde eu vou no banco. Prabhupada dizia isso, ele fazia isso no início, né? Então vamos continuar aqui onde eu parei. Isso, tão logo o corpo se acabe, todas as obtenções materiais também estão acabadas. Ninguém leva consigo algo que tenha conquistado materialmente neste mundo. A única coisa que pode levar consigo é sua propriedade de serviço devocional. Somente isso jamais se perde. Nehabikramana Shasti Pratyavayona Vidyate.
Krishna fala isso, Swalpam apyasya dharmasya, que nesse esforço, né, dia após dia, esse esforço, hoje eu cantei minha japa, hoje eu consegui ler mais um pouco, hoje eu assisti uma live, hoje eu fui no templo, hoje eu dei uma doação, eu fiz esse esforço, a gente nunca perde, a gente sempre está indo para frente, sempre avançando, então não podemos parar de nos esforçar. Até às vezes você se esforça e não percebe o avanço, mas se você cumpre com o seu dever, se você canta a sua japa, você realmente pode ter a certeza que você está avançando e que esse avanço é eterno, né? Vamos ler aqui. O próprio impedimento ao serviço devocional é para jalpa, famosa de assuntos mundanos. Muitas pessoas conversam desnecessariamente sobre os acontecimentos diários publicados nos jornais e gastam seu tempo sem nenhum ganho. Um devoto, no entanto, não cede a conversas desnecessárias sobre política e economia. Eu acho que tem muitos devotos que estão caindo nessa condição de prajalpa, levando demais a sério a questão política. Obviamente, um pouco de política, para não ficarmos completamente alienados, mas esse gosto de ficar assim, entrando fundo nesse tema e desenvolvendo muitas vezes ódio e raiva dos políticos, entrando nessa energia, sinceramente, acho que um devoto assim, sério, evita essas coisas. Um pouco tudo bem, mas ficar muito, porque isso nos coloca no modo da paixão, e na paixão você se torna partidário, você ama, você odeia, você quer destruir, é complicado, né? Então a gente tem que estar tranquilo, né? Me lembro que no ano passado eu acabei tendo que fazer um vídeo sobre esse tema, porque me cobraram muito. Tava uma agitação, né? E eu estava aqui muito ocupado, eu não estava nem um pouco atento a esse tema, mas eu fiz o vídeo e o pessoal parece que gostou, e eu falava sobre isso, né? Porque ainda era pós-eleição, né? Era muito recente. E eu dizia que Krishna realmente controla, né? Não é que nós vamos votar e vamos escolher quem vai nos governar, não é assim. O governante de um país é algo assim tão, assim, é uma coisa tão importante que tem uma ligação com o karma coletivo. Então existem forças superiores, né? Agora, não estou dizendo que Cristo escolhe o melhor governante, o melhor presidente. Ele escolhe aquilo que o nosso karma paga. De repente, nós queremos um super presidente, mas não temos karma para pagar isso, né? Como o Prabhupada diz uma frase que eu gosto muito: primeiro mereça, depois deseje. Nosso problema é desejar aquilo que a gente não merece. Então queremos um super presidente, queremos que o senhor Ramachandra seja o presidente do Brasil. Ok, mas não merecemos, né? Então, bom, não vamos entrar muito nesse tema. Aí Prabhupada vai entrar aqui no outro impedimento. Tampouco um devoto é muito estrito quanto a seguir regras e regulações ritualísticas mencionadas nos Vedas. Ou seja, ficar com muita regrinha, muita. Krishna deixa bem claro isso logo no capítulo 2 da Gita, fala para Arjuna, Trigunavishaya Veda Nistraigono Bhava, Arjuna. Você tem que transcender isso. Você tem que ir no ponto, entrar no transe da autorrealização, entender por que existem regras, né? Aonde elas querem nos levar, e não ficar só assim satisfeito e seguir regrinhas e regrinhas. Devemos segui-las, mas isso não é a meta da vida. A ideia é que niyamagraha é você se agarrar, é quase a mesma palavra, demais às regras. Elas são importantes, mas elas não são o fim, elas são meio. O fim é a consciência de Krishna. Então aqui o Prabhupada está dizendo, tampouco um devoto é muito estrito quanto a seguir regras e regulações ritualísticas. Ele está falando de ritualismo, não regras importantes, como eu já falei várias vezes hoje, cantar japa, ler os livros e se associar, né? Coisa assim que não tem tanto valor. Porque, de fato, Mahaprabhu explica todo o processo de Bhakti Yoga e menciona 64 itens, muitos detalhes. Depois ele fala 5 são suficientes.
né, e também imprescindíveis, que é nos associarmos com devotos, cantarmos Hare Krishna, adorarmos a deidade, estudarmos o Srimad Bhagavatam e vivemos no lugar sagrado. Desses, viver no lugar sagrado, nem todo mundo pode, mas tem que transformar pelo menos um cômodo da casa num templinho. Nós precisamos oferecer nosso alimento, ter um altar, oferecer reverências quando acordamos, né, para Krishna, e cantarmos ali a nossa japa, temos a nossa coleção dos livros de Prabhupada. Então é isso, né? Então o que Prabhupada está dizendo é que ser ritualístico demais é perder tempo, é perigoso. Então, enamorar-se desses rituais é o próximo impedimento chamado Niyamagraha, porque o devoto ocupa-se completamente no serviço supremo ao Senhor, ele automaticamente cumpre todas as outras obrigações e dos rituais védicos. Como o Srimad Bhagavatam diz, Devarshibhutapta Nrinam Pitrina Nakinkaronayam Rini Charajam Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gatomukundam Paririthyakartam. Nascido neste mundo contrai imediatamente uma dívida com os semideuses, os grandes sábios, as entidades vivas comuns, a família, a sociedade e assim por diante. Todavia, uma pessoa que se rende aos pés de lótus do Senhor e se ocupa completamente a seu serviço não tem dívidas para com mais ninguém. Em outras palavras, não tem nenhuma obrigação a cumprir senão prestar serviço devocional. Então, o que Prabhupada cita esse verso para dizer, acho que voltou, né? Muitas e muitas regras, que preocupado com um monte de coisa. Não, se você molha a raiz da árvore, todas as folhas são supridas. Se nós nos rendemos a Cristo e servimos a Deus, a gente cumpre com a gente paga a dívida com os semideuses, os grandes sábios, a família, os antepassados, com todo mundo. E, finalmente, o sexto impedimento seria, né, que prejudica a vida espiritual, um devoto não deve ser ganancioso, esse é o quinto, e nem deve se misturar com homens materialistas quaisquer, jnana sangha. Não nos associarmos com pessoas de mentalidade mundana, que falam besteira, que só servem para agitar nossa mente, e não sermos gananciosos, né? Sermos desapegados. Então, Prabhupada vai continuar falando dos 6 princípios favoráveis. Só que nós temos ainda 11 minutinhos para completar 1 hora, e eu vou preferir não ler os 6 favoráveis, deixá-los para amanhã, para poder responder eventualmente alguma pergunta. Então, eu já vi que aqui tem uma da Metzli, que ela tem um nome que eu ainda não decorei, Arada alguma coisa. Não gosto quando falam que quem não mora no templo, uma comunidade, não tem capacidade de seguir a vida espiritual. Alguém tem que trabalhar para fazer doação, né? Por algum motivo existe também a vida de grihasta dentro da cultura védica, só a minha opinião. Nós temos que ser como a flor de lótus, não deixar que a lama suje as pétalas e sair limpinhos. Muito bem, poderíamos fazer uma lista enorme de devotos internos que caíram, tudo é dependendo da pessoa. Concordo completamente com você. Eu acho que tem devotos muito, muito, muito sérios, muito bons, que estão praticando em suas casas e estão ajudando o movimento. E como a gente falou, cada um, eu falei isso no início, né? Cada um tem que encontrar a sua natureza, senão ele vai estar cometendo ahimsa, violência consigo mesmo. Então, se uma pessoa tem natureza de vida familiar, não há nenhum problema. Assim como se ela tem a natureza de um comerciante, não há nenhum problema. Isso eu deixei bem claro. Eu concordo contigo. Então, viver numa comunidade ou viver num ambiente espiritual que você vai se sentir bem e entusiasta é importante. Concordo contigo, mestre. Foi uma colocação importante. Cada povo tem um presidente que merece. Antonione, tudo bem, Antonione de BH? Aqui uma pergunta da Jeane, Batim Jeane, de Salvador.
Como explicar prayasha para quem ainda não consegue desenvolver sua vida dentro do Dharma? Alguém preguiçoso, voltado para o gozo dos sentidos. Prayasha seria algo para quando já se está apaziguado com o Dharma, com o Karma Yoga. No sentido assim, Jane, eu acho que prayasha é aquela coisa de você se esforçar por algo mundano, né? E é complicado, né? Uma pessoa preguiçosa, talvez seja melhor ela se esforçar por algo mundano do que não fazer nada. Então tem isso também, né? Inclusive a gente vê que a literatura védica, a seção Karma Kanda dos Vedas, ela trata disso, ela oferece assim opulência, prosperidade, bom nascimento, coisas materiais para tirar a pessoa da ignorância e colocá-la no modo da paixão. Embora isso não seja a meta, já é um avanço, né? Agora o que Prabhupada explicou aqui, citando Rupa Goswami, o que Narada Muni explica, já é para um devoto. Então, um devoto realmente, ele já está acima desse karma kanda, né? Dessa motivação material, da religiosidade material, e ele tem que tomar cuidado para não voltar para trás. Então, a ideia é nós temos ambições espirituais. Essa palavra ambição nem combina muito com, não soa bem, mas a ideia é desejos espirituais. Né? Prabhupada disse que ele era ambicioso, mas espiritualmente ambicioso. Nós temos sangue de barata, né? Queremos fazer algo. Agora, tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem ter ambição espiritual e nem material. É o que a Bíblia chama dos mornos, né? Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala que porque você é morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei. Ou seja, uma pessoa que não está nem na vida material, nem na vida espiritual. Mesmo se ela segue o Karma Kanda, faz sacrifício, adora semideuses e prospera, ela pelo menos está fazendo algo, né? E ela está indo na direção certa. Inclusive, Krishna fala que quando uma pessoa desenvolve fé num semideus, Krishna, vivendo no coração dele, aumenta essa fé, porque a pessoa já está aceitando que tem uma autoridade superior, e no sentido é bom, mas não um devoto. O devoto já está em outro estágio. O devoto que está adorando Krishna não tem que parar de adorar Krishna para adorar um semideus. Então, acho que é isso, né? Uma pessoa preguiçosa que quer gratificar os sentidos, você falar para ela contra, assim, ambicionar realizações mundanas, não dá. Essa pessoa, a gente tem que falar outra coisa para ela. Tentar explicar para ela que ela tem que ser uma pessoa religiosa e ela tem que progredir, buscar uma prosperidade, como muitos evangélicos fazem, né? Só que eles não fazem exatamente da maneira certa. Tem ali alguns detalhes que a gente sabe que não é tão bom. São muito sentimentais e fanáticos. Vamos lá, tem outra pergunta do Wolfgang. Existe uma diferença muito grande entre um brahmachari e um grihasta. Eles não estão no mesmo plano espiritual, material. Então, o brahmachari é o estudante. Num sentido, um grihasta, que é alguém bem posicionado na vida espiritual, está acima dos brahmacharis. O brahmachari ainda está estudando. Um grihasta, ele já estudou, teoricamente, pelo menos na cultura védica, né? Dos 5 aos 25 anos, mais ou menos, é brahmachari asha. E aí, quando a pessoa já se forma dentro da filosofia védica, aí ele pode se casar. E ele já é uma pessoa, pode ser um guru, inclusive, os grihastas. Então, um problema não é um grihasta. Um grihasta está muito bem situado. O problema é o grihamedi. O grihamedi é um chefe de família sem vida espiritual. Invejoso, cobiçoso, que negligencia a sua prática espiritual. Então, a gente pode dizer que existem grihastas que são também brahmacharis, que praticam brahmachari, esse yama, né, que Patanjali fala, grihastas bons, inclusive grihastas sannyasis, verdadeiros renunciados. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, estou descendo aqui. Débora Ivan, uma perguntinha. Como devo agradecer pelo alimento? Ivan, tem alguns mantras, né? Você pode se informar, não sei se você tem associação com os devotos, não sei onde você mora,
Mas se não, você pode deixar seu contato aqui, o pessoal pode procurar te mandar os mantras. Mas se você canta Hare Krishna, já tá bom, tá? É o começo. Govinda Lilava, Nishyananda, Lilia, Maria, Sundarsham, Susana, Kesdana Yatra, Vilma, procurando mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, ó. Olha que interessante, apareceu uma coisa nova aqui. Que eu não sei o que é. Como é bom ouvir os ensinamentos de Cristo nesse momento tão conturbado. Concordo contigo. Lio Pinheiro. Obrigado pela aula. Esse verso foi bem importante para mim. Vou precisar voltar a ele algumas vezes. Que bom. Sempre aprendendo muito. Recreio dos Bandeirantes e tal. Aqui uma pergunta de Michele Seller. O karma de ações desta vida pode ser pago nesta vida ou apenas na próxima? Sim, pode sim, Michele, pode ser pago nessa vida. Por exemplo, tem vários tipos de karma, mas se você se alimenta mal, você fica doente e vai ter que fazer um tratamento e vai pagar esse karma. É karma também. Comer mal, a reação é ficar doente, fazer um tratamento, que é uma coisa desagradável, é uma forma de pagar o karma. Só para dar um exemplo bem bobo, né? Às vezes pagamos dessa vida, o ideal é isso, né? Uma outra pergunta igual ali, de uma outra pessoa, como devo agradecer pelo alimento? Eu já respondi ali, acho que está respondido, né? Procurando aqui, que pena, cheguei no final. Mas pais artesanais. Se você for no Face, você vai encontrar, tá lá no Face, tá? E também todos esses vídeos estão lá no meu canal, pode se inscrever, Chandramukha Swami. Inclusive está quase nos 1000, então vai lá que é bom, né? Aqui a Valquíria, não é Valquíria, ela falou o nome dela, não peguei aqui, a meia aula, eu vou procurar aqui. Ela falou o nome dela, Michele, Andréia, Paulo. Primeiro mereça. Recebi o divide água certeiro. Primeiro mereça, depois desejo. Muito bem, né? Suvasa. ah, Me sinto melhor em saber que não preciso falar de política. Haha. Eu também. Ainda bem, né? Se fosse necessário falar de política, ia ser difícil para mim, porque eu não gosto nem um pouco. Fernanda, Alfredo, não estou achando, pelo menos eu estou querendo variar, eu sei que aqui tem perguntas, né? Mas para dar uma atenção aqui para a turma. Estou procurando o nome daquela menina também, se eu achar aqui. Gouravani. Prabhu Brinquedos. Gustavo, Ângela, Ramos, Chaitanya Mali, Jai Chaitanya. Estamos plantando aqui, Chaitanya. Você tem que dar um pulo aqui, ó. Tem uma enxada reservada para você. Vivi Vrajarani, Jai Vrajarani, Vrinda, Fernanda, Mariana, Ananda Govinda, que eu fiz a live com ela. Acho que ela fez aniversário, né? Ananda, parabéns aí, viu? Pelo que eu vi, você fez aniversário. Então, aqui essa turma não pergunta, que bom. Jaya, Nila Kishore. Valquíria, é isso mesmo, Valquíria mesmo, ela é Valquíria. Tá bom, então vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu precisava muito ouvir isso, obrigado.
Eu não sei, né? Aqui a Metz eu já li. Vamos entrar de novo aqui no Insta. Radha Maheshwari, ok, Metzli. Martim Regina, Jai Maharaj, é ofensa oferecer alimento com alho e cebola, por quê? São alimentos do modo da ignorância, né? Prabhupada disse. Eu não diria que é exatamente uma ofensa. Realmente uma ofensa séria seria oferecer carne, né? Alho e cebola, é melhor oferecer. Se não tiver outra opção, é melhor oferecer e pedir perdão para Krishna, com certeza. Mas o melhor é não usar alho e cebola. Prabhupada nos orientou dessa maneira, né? Jonilson, acredito que o avanço seja individual e gradativo, que precisa ser sincero e ter a misericórdia de ser guiado pelo mestre espiritual. É isso mesmo. Então é isso, não sei se tem mais perguntas. Rassananda de Guarulhos, Jai Rassananda. Eu estou em Ecovila Govardhan junto com Chandramukha. É o Arjunito. Giane respondeu, obrigado pela explicação. Dani, poderia falar mais sobre servir os devotos, especialmente os devotos de Govardhana? Por que os devotos de Govardhana? Tem que servir os devotos de um modo geral. É um prazer servir os devotos, né? Agradar os devotos se agrada a Krishna. Krishna fala que aquele que afirma ser meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é devoto do meu devoto, ter devoção pelo devoto, né? Admiração, né? Assim, imagine, né? Pessoas que abandonaram tudo, estão aí dedicados, né? Eu vi que a Radha Maheshwari falou sobre morar fora, e é verdade, a gente sabe disso, eu também expliquei isso muito bem, não sei se ela estava no começo da live, mas ainda assim, quando você vê jovens que desde, assim, bem jovens, se entregam ao movimento, se dedicam o dia inteiro, 24 horas por dia, podendo estar nesse mundo, isso é tão incrível, né? Essas pessoas merecem nosso apoio, né? Então, eu acho que servir os devotos é muito importante. É um grande prazer a gente fazer isso e agradar os devotos é a forma mais, assim, o atalho para agradar a Krishna também, né? Leandro, acho que é uma pergunta. De Muriaé, o Leandro, tudo bem, Leandro? Como é que você está? Posso praticar o Dharma comunitário propagando valores corretos sem se envolver diretamente em política? Sim. Leonardo é policial, né? Não tem como fugir disso. É isso, né? Mas tem tudo moderadamente, né, Leonardo? Não pode entrar demais nisso. E entrar demais, quando a gente sabe que a gente entra demais nisso, que a gente começa a ficar com raiva, perdendo a paciência e negligenciando a nossa vida espiritual, e aí não dá, né? Aqui em mais cena, a palavra sacrifício também não soa bem, mas só através de sacrifícios que evoluímos. Se eu puder ilustrar como o sacrifício é bom e é essencial, sacrifício é Karma Yoga. A palavra sacrifício na versão, diríamos assim, cristã é diferente, né? É ligado à penitência, você aceitar um inconveniente, um incômodo, algo que vai, sei lá, você vai sofrer. Sacrifício não tem nada a ver com sofrer, é você sacralizar o seu dever prescrito, a sua função, o seu ofício, né? Sacro ofício. Então, Karma Yoga é isso, né? É você usar a sua natureza em prol de si mesmo, do mundo, da sociedade de Deus e fazer suas oferendas, né? Oferecer a Deus, oferecer o alimento, oferecer sua vida. Isso é sacrifício. Jagya. Estou respondendo rapidinho, né? Maharaj, poderia comentar sobre como ter um altar ideal em casa para adorar Krishna sem idolatria? Sim, seguindo as orientações. Prabhupada recomenda que que o devoto comece em sua casa com Panchatattva. Chaitanya Nityananda Advaita Gadadhara e Shrivasa, aquela ilustração do Panchatattva, né? E entendendo, né? Entendendo, a gente sabe que Krishna não é um ídolo,
não é algo que a gente inventou, é algo que está nas escrituras, né? Que a adoração a Krishna, às deidades, Prabhupada dá o exemplo, assim, de uma caixa de correios, né? É um exemplo que cada vez mais está ficando, assim, sem muito sentido, mas ele deu esse exemplo já há algumas décadas, que você tem uma caixa de correio autorizada pelo correio, se você colocar a carta lá, a carta chega no destino. Se você for até a central do correio colocar a carta, ela também vai chegar. Mas aquela caixa do correio tem o mesmo resultado que o correio. Então a deidade seria o exemplo da caixa do correio. E o correio, prédio do correio, escritório central, é Krishna mesmo, o mundo espiritual. Então é a forma das nossas orações chegar até nosso destino, as deidades. E para isso a gente tem que ter uma concepção correta de Krishna. Aí, acho que já deu. Jai Vrajabhumi, Madhusudana. Ok, pessoal, já temos 1h10 quase, agradeço. Qual o primeiro passo para se tornar um devoto? Marcos Stoppa. Eu diria, Marcos Stoppa, que é se associar com os devotos. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem se tornarás, ou quem és, né? Então, o primeiro passo para se tornar um devoto é se associar com o devoto. E, naturalmente, você vai ouvir sobre Krishna, vai cantar Hare Krishna, vai servir a Krishna. Está tudo ali. Daniele tem uma pergunta. Caso uma pessoa esteja atuando em uma natureza que não é sua, é possível que esse equívoco, pela falta de autoconhecimento, nos instabilize no nosso caminho espiritual? É possível, sim. A gente tem que encaixar. Tem que achar a nossa natureza, nosso quadrado, né? Tem que estar feliz. Eu estou feliz na minha posição, né? Agora, para que a gente se encaixe, a gente vai precisar, assim, da misericórdia de Krishna. Krishna que vai nos encaixar. E a gente vai ter que investir na vida espiritual para poder, senão você às vezes chega nessa posição também sem ser um devoto, se dedica demais a se encaixar na sua natureza e não está forte espiritualmente, também não resolve. Então o propósito de nós nos encaixarmos é poder partir desse ponto e avançar espiritualmente, não ficar só encaixado sem vida espiritual, né? Davi Yugala, estou curtindo muito ouvindo suas aulas, Maharaj. Espero ficar pianinha. Legal, Yugala. É um prazer ver que você está aqui. Tem uma pergunta da Regina Coelho, acho que eu já respondi, né? Vladimir. O Vladimir discorda. Ele está dizendo que carne e cebola, moda da ignorância. Que é isso? Eu discordo totalmente. Todo alimento que não tem origem animal é bem-vindo. Vladimir Prabhupada fala isso, né? E o Ayurveda, mas às vezes como remédio, alho e cebola pode ser usado. Mas tem alimentos que são no modo da ignorância, mesmo que não seja de origem animal, né? Você não pode dizer que tem alimentos que são venenos, inclusive, né? Você não pode dizer que, então vamos fumar maconha à vontade, porque não é de origem animal. Vamos fazer chá de cogumelo, porque não é de origem animal. Não, tem coisas que são venenosas, são no modo da ignorância. É só você pesquisar um pouco mais, Vladimir. Não quero discordar de você, não. Mas não basta estar livre da origem animal. Não basta. Tem mais detalhes aí, tá? Fúvia, tudo bem, Bhakti? Fúvia, Salu-san, Salu. Qual é a postura adequada, desejável do devoto no relacionamento com seu mestre espiritual e o que seria respeitar a posição dele? Uau, essa é uma pergunta boa e demorada para responder, né? Mas o que as escrituras dizem, a primeira coisa é que ele deve se aproximar e demonstrar interesse espiritual, né? Para ir para a Jnana, fazer perguntas relevantes, estabelecer uma relação filosófica com o guru. Isso a função do guru é essa. A gente não deve pensar que o meu guru vai resolver meus problemas materiais,
eu estou sem saber o que eu vou fazer da minha vida, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu faço esse tipo de curso ou outro. Ele pode até bater um papo com o guru, mas o guru, ele é um orientador, assim, ele é aquele que orienta filosoficamente. E o discípulo também tem que buscar orientação material em outras fontes, né? Então tem que entender que o mestre espiritual é um mestre espiritual. Não é uma pessoa que tem que dar todas as diretrizes da sua vida e que você não pode dar um passo sem falar com ele. Não. Você tem que estar inspirado, vendo que ele está dedicando a sua vida a servir o seu próprio Guru, a missão de Krishna, e admirar, e por isso você se abrigou nele, se inspirar e ter uma relação de dependência filosófica, mas nunca material, né? Isso também é uma forma de respeitar e não ficar trazendo muitas questões que não estão de acordo com assim, a função do guru. Tem muita coisa para se falar, mas agora já estamos no final, é uma resposta meio rápida, né? Valkyria Mahatma, vamos ver se tem alguma pergunta. Eu acho que realmente agora não tem. Opa, tem talvez uma aqui, deixa eu ver aqui, não. Felipe, grato por esclarecer. Acho que é o mesmo Felipe que fala do alho e a cebola, né? Ok, Felipe, um prazer. A Radha Maheshwari, que é a Metzli, está sugerindo para o Vladimir Reis. Procura, ela coloca entre aspas, por que Krishna não come alho e cebola no Google? Tem explicação científica de por que não consumimos esses alimentos. Para mim foi só deixar a cebola por uma questão cultural. Mas descobri essa fétida, minha vida mudou, kkk. Essa fétida é um tempero que substitui, dá o mesmo gosto, né? Realmente até melhorou minha saúde, só como quando estou com gripe. É isso aí, foi o que eu falei, é remédio, né? Muito bem, então, pessoal, obrigado mais uma vez. Está na hora de digitarmos aí, hashtag quarentena transcendental, hashtag fica com Krishna. Então, acho que eu respondi as perguntas, espero. Deixa eu mandar aqui, acenar a turma aqui. Mônica, Amazon Nativa, Swami Cavalcante, muito bem. Mari Kanaoka, espero que aqui eu acho que tem mais gente nova, né? Então é bom avisá-los que 7h15 da manhã também nós fazemos uma live, tá? Aaron, vou acenar para ele. Victor, vou acenar. Rebel, Remata, acenei. Capilão, acenei para o meu amigo Capila, meu terapeuta integral do ser, acenei. S. Vitória de Sales, acenei. Gabriel Fagner, acenei. E por aí vai. Nityananda Ji. Mãe Narayana está aqui. Jai Narayana. Tudo bem? Tiago. Ok, então, pessoal. Agradeço mais uma vez. E amanhã temos um encontro marcado às 7h15, tá? Hare Krishna. Então o Instagram já foi. E o pessoal aqui não para de... Que Krishna abençoe, Guru Maharaj. Que Krishna abençoe, sim. Muito importante. Os devotos de Govardhana e todos os devotos online da quarentena transcendental. Obrigado, Gianni. Que Deus nos abençoe, que Krishna nos abençoe, que Prabhupada nos abençoe. Shri Prabhupada aqui, Jai. Taigora Premanande.